Hoje, o Papo de Mãe vai falar sobre a maternidade e a quebra de padrões. A gente acha que tem uma forma certa, a gente pensa que o nosso jeito é o único certo, a gente tenta colocar os nossos filhos naquilo que a gente acha adequado. O Papo de Mãe hoje vai falar sobre a maternidade, como a gente sempre comenta aqui, sobre um convite para mudança. Uma mudança como pessoas, uma mudança como mãe, uma mudança que reflete na vida de toda a família. Se quebrar o padrão e se fazer de uma forma diferente é difícil, é desafiador, mas também é libertador. Vale a pena a gente fazer essa mudança. E o Papo de Mãe de hoje vai falar justamente sobre isso. Como quebrar esses padrões, como que a gente se motiva para fazer diferente por nós e pelos nossos filhos. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista, e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. A maternidade acaba sendo um desafio justamente porque ela nos convida a essa mudança. Quando a gente tem os filhos acabam sendo um espelho para a gente de nós mesmos. Então, eles mostram todos os dias aqueles padrões em que nós mesmas fomos criadas e que não estão funcionando. E aí cabe a gente, através do autoconhecimento, através de querer essa mudança, descobrir o porquê que não está funcionando e encontrar essas saídas, encontrar novas estratégias para fazer funcionar. Porque muitas vezes nós fomos criadas num padrão, em formas de pensamento das nossas mães, das nossas avós, que não funcionam mais para os nossos dias. Talvez nem funcionaram tão bem enquanto a gente era criança, mas a gente acabou reproduzindo. Não funcionou. Não é? E aí a gente acaba reproduzindo. E aí a gente acaba fazendo terapia, por quê? Porque acabou não funcionando. Só que é o padrão que a gente conhece e, sem perceber, a gente reproduz nos nossos filhos. Já não funcionou com a gente, mas a gente continua reproduzindo. Mas eu acho que tem muito daquele caminho seguro. Não deu muito certo, mas também não deu totalmente errado, porque nos tornamos pessoas de bem, né? Responsáveis, trabalhadoras, honestas, né? Eu acho que tem muito esse padrão. Não deu 100% certo, mas não deu 100% errada, né? Então a gente fica naquela segurança de, dá para tratar em terapia, né? A gente continua, né? Só que é muito difícil, né? Esses dias a minha filha ficou doente e eu tive que me impor em algumas situações, né? Então, assim, ela estava doentinha, estava melhorando, de repente percebi que não estava certo e queria levar, né? E aí eu me vi pensando, por que eu, né? O que eu vou falar pro médico, né? Porque eu já fui em alguns médicos que falaram assim, ai, mãe, não é nada, ai, mãe, é só fazer tal coisa. Então, assim, desvalidando a minha sensação de mãe, né? E aí eu me via pensando, não, qual é a justificativa para eu ter trazido ela num pronto-socorro? Então, assim, né, no meu caso, é a boazinha, né, que não pode agradar, que não pode ter raiva, não pode se impor, não pode dar a sua opinião. E ali eu fiquei feliz por eu estar certa, por eu não estar errada, por eu não ter que me justificar, né? É o medo do julgamento. E aí, não estando bem ainda, uma segunda vez eu percebi que tinha alguma coisa errada e fui de novo. E aí, mais uma vez, eu me vi pensando, o que eu vou falar? Se ainda não deu o tempo total do antibiótico. Então, assim, a gente se vê nessas situações de desafiar o nosso próprio padrão, né? Porque esse da boazinha, claro que tem muito do inconsciente coletivo aí, mas eu vesti esse arquétipo.
E como é difícil sair dele para proteger as minhas filhas, né? Quanto é difícil a gente falar, não, mas é justificável, né? Eu posso fazer isso, né? E eu tinha um bloqueio mesmo, assim, de, mas o médico vai chamar minha atenção, vai achar que eu sou louca, vai achar que eu sou desesperada, que eu sou neurótica. Então, assim, isso me bloqueava, isso bloqueava o meu maternar, né? Não ficava leve, porque eu tinha medo de estar errada, de ser repreendida, de ser julgada. Ao mesmo tempo que eu precisava fazer isso para proteger a minha filha, né? Então aí a gente começa a ver esses padrões, eles interferindo na nossa vida, né? Como essa maternidade, né? Como faz a gente ir além desses padrões, a gente querer quebrar esses padrões, a gente desafiar isso para que a gente seja pessoas melhores, para que a gente cuide dos nossos filhos, né? E olha só que interessante, agora observando o que você falou, porque a gente observa o filho, a gente observa o que a gente precisa fazer, mas a gente tem que quebrar os nossos padrões para a gente poder ir adiante. Então, nesse caso, né, por que que você tem que se justificar para o médico? Não está bem a criança, você não precisa se justificar. Eu estava mais ou menos nesse movimento em relação à escola da minha filha. Eu precisei convocar reunião com alguns professores, porque ela não estava acompanhando direito as matérias. Eu sei que teve uma dificuldade da parte dela, inclusive de comprometimento, mas também tem uma dificuldade de entendimento. Então, se eu conversar com o professor, eu estava também nessa questão da justificativa. Por que que eu vou falar com o professor se eu sei que teve uma falha dela? Mas, junto com o professor, por exemplo, eu posso encontrar uma estratégia para ajudar ela. Então, assim, são bloqueios que você estava falando, e eu pensei também, eu também tenho esses bloqueios. Por que que a gente precisa se justificar? Por que que a gente precisa ter que validar, ter que esperar a validação do outro para uma dificuldade nossa, né? Porque é uma dificuldade da gente já estar se expondo, mostrando que a gente está numa fragilidade, que a gente precisa de ajuda profissional, né? Seja do professor, seja do médico, mas a gente tem que se justificar. Olha, eu estou procurando você por causa disso, disso, disso. Quando, na verdade, a situação em si já é uma justificativa. E a gente não precisaria ter que se desculpar por estar indo atrás desse profissional, não é? Mas a gente se justifica, né? Inclusive, mandei mensagem para o pediatra. Desculpa te perturbar mais uma vez, né? Porque, assim, eu era muito neurótica quando era a mais velha, né? Como a mais nova, a gente já tem mais experiência, né? Então, assim, eu já espero os 3 dias, né, de febre, para surgir algum sintoma. Então, mas ainda tem essa justificativa, né? Não sei se é por medo de julgamento, não sei se é porque a gente não quer depender dos outros, né? A gente quer resolver sozinha, né? No nosso núcleo. Não sei se é também por questão de mostrar essa fragilidade, né? De que a mulher guerreira que dá conta, que é bem-sucedida em todas as áreas, né? Não está dando conta, não está sendo bem-sucedida em todas as áreas, né? É mais uma vez aquilo que a gente conversou no Papo de Mãe Obediência, né? De caber na caixinha, de ser adequada, né? Então, a gente começa a se movimentar, né? Eu já coloquei algumas vezes no meu Instagram, uma vez que eu não consegui defender a minha filha, justamente por conta dessa síndrome da boazinha, de que eu não posso sair dessa pessoa agradável, eu não posso
entrar numa briga, né? Eu não posso me indispor com uma pessoa. Então, eu já vejo uma evolução aí, né? Desse episódio que eu não consegui para esse episódio que eu banquei a minha sensação, a minha atitude, né? Eu vejo que tem muitas mães que falam, sou leoa, eu defendo meu filho. Eu não que eu não defendesse as minhas filhas, mas para mim era uma dificuldade eu defender elas de situações que aconteceram comigo, por exemplo. Para mim era uma dificuldade isso. E aí eu comecei a perceber que essa dificuldade não estava fazendo bem para elas e para mim. Por isso que eu fui atrás de mudança, né? Então, esse quebrar padrões, né, é a gente se desconstruir de quem a gente acreditou que era, do que a gente acreditou que era certo, para começar a construir um padrão, uma forma mais adequada para a gente e para os nossos filhos. Exatamente. Mesmo porque os nossos filhos aprendem com o exemplo. E se a gente tem a consciência de que não está agindo da forma mais adequada, a gente também não está dando um bom exemplo. E isso não precisa ser em coisas que são claramente erradas, como violar uma lei de trânsito, por exemplo, passando farol vermelho, né, alguma coisa nesse sentido, ou mentindo, né, na frente dos filhos, fazendo alguma coisa que a gente sabe claramente que é errada. Mas num caso como esse, por exemplo, de não conseguir defender totalmente os filhos, porque a gente também está frágil, a gente vê a necessidade dessa mudança de postura em relação à vida mesmo. Por quê? Porque a gente precisa mostrar que a gente precisa se defender e mostrar para os filhos que é certo se defender, colocar os seus pontos de vista, e não precisa ser como uma leoa, né, que enfrenta de uma forma agressiva, né? Qual o padrão, né? A mãe tem que ser a leoa, né? Exato. Assim, você pode defender com argumentos racionais, de uma forma, vamos dizer, mais civilizada, né? De uma forma mais controlada emocionalmente, mas você precisa mostrar esse exemplo em que você sabe se colocar e sabe se controlar emocionalmente, porque isso é um bom exemplo para o filho, e é um refinamento que a gente precisa fazer sempre. Não é uma coisa que nasce pronto, a gente não tem essa virtude pronta dentro da gente, mas é uma necessidade de se desenvolver, inclusive para mostrar o caminho. Sim, é a coragem, né? Eu acho que traduz muito na palavra coragem, né? Coragem de se desconstruir para construir de novo. Coragem para se mostrar de verdade, até com as suas fragilidades, né? Coragem para ser a mãe que você consegue ser, que você pode ser, né? Então, eu acho que a virtude da coragem, ela entra muito na maternidade, né? Então, a gente precisa ter coragem para ser mãe, a gente precisa ter coragem para a gente se achar como pessoa, né? Porque a maternidade, ela surge e ela transforma, né, o seu próprio universo. Você quer ser uma pessoa melhor, para ser um exemplo melhor para os seus filhos, né? Aqui eu sempre falo, quando a gente começa a fazer isso, a gente, né, começa a mostrar para os filhos novas oportunidades, né? E é isso, né? A gente quer ser uma versão melhor para nós, mas também para os nossos filhos, né? A gente quer ser aquele exemplo de superação, né? Aquele exemplo de mudança, né? Aquele orgulho, né? Que os nossos filhos têm da gente, né? E aí, se a gente parar e olhar no começo da maternidade para agora, o quanto isso foi evoluindo. Muitas vezes não foram processos fáceis, não foram. Geralmente não é, né? Geralmente não é porque a gente não olha. Eu estava conversando isso com uma amiga, né? Ela, tem ano que para mim, meu Deus, é difícil.
Aí eu falei para ela, eu falei, então, é difícil porque você não olhou quando estava ali para ser fácil, você quis continuar nesse caminho, até que o caminho fechou. E aí você teve que buscar a mudança. É isso, eu Aquela vejo muito resistência, né? isso. A gente tem essa resistência a mudar. A gente insiste até onde não dá mais, né? Porque a gente se tornou mulheres controladoras. A gente quer porque quer fazer cumprir o planejamento que a gente determinou, né? Eu estou muito, graças a Deus estou melhorando, mas tudo tinha que ser da forma que eu pensei, no meu planejamento, na minha idealização. Mas quem disse? Às vezes eu falo, ah, meninas, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Mas por que não pode ser diferente? Ah, gente, vou falar. Sobe uma raiva do questionamento. Sério, simplesmente porque eu quero. E aí, eu às vezes paro e penso, é verdade, dá para eu abrir mão nisso. Não precisa ser desse jeito. Às vezes o jeito dela vai ser melhor para ela, porque o meu jeito é melhor para mim, óbvio. Mas quem disse que vai ser melhor para ela, né? Então, às vezes que elas questionam isso, eu paro e penso. Às vezes falo, não, tá bom. Ou às vezes falo, ah, não dá, porque a gente não tem tempo. Vamos abrir, achar um meio termo. Aí a gente chega. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Tem coisa que tem que ser do nosso jeito, né? Que nem a Roberta explicou. Gente, hoje não dá. Hoje tem que ser desse jeito, porque eu tô com pressa, porque eu tô cansada, né? A gente dá esse motivo para eles. Mas depois a gente conversa um outro jeito, né? Quando ela falou isso, trouxe assim, muita clareza assim, para mim, né? Porque a gente se culpa quando a gente é grosseiro com os filhos, né? Só que a gente esquece que a gente também é pessoa, né? A gente também tem dias que não estão bem. Então, às vezes eu falo para ela, gente, hoje eu não tô bem, hoje eu tô mais estressada, tô mais chateada. Então, eu não tô bem hoje. Então, assim, eu já vou trazer isso para elas, né? Porque eles acham que é culpa deles, né? E às vezes não é, né? Às vezes a gente só explode ali com eles, né? Mas não é a culpa deles, né? Então, é esse movimento que a maternidade faz, né? Para a gente avançar na vida, né? Para a gente avançar na nossa evolução. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é uma das maravilhas, né, da maternidade, assim, que eu agradeço, assim, por ter passado, né? Porque quem eu era quando a Isadora nasceu há 8 anos atrás, eu não sou mais. Graças a Deus. Então, com cada uma foi vindo uma movimentação, né? Com ela foi uma, quando a Melina nasceu foi outra, e isso foi dando gás, né? Infelizmente, às vezes a gente precisa de um combustível de fora, né? Às vezes o de dentro já tá tão baixo, a gente já se anulou tanto que ele nem dá combustão pra gente ir pra vida, né? Então, porque com a maternidade a vida fica mais complexa, né? Então, aquele padrão que a gente tinha, que era só para a gente, que funcionava até que mais ou menos, já não funciona tão bem, né? Porque com essa nova complexidade vem outros padrões, né? Outras necessidades. Então, a gente é obrigado a se reinventar, a gente é obrigado a se desenvolver para atender essas novas demandas, porque uma criança tem necessidades emocionais, tem demandas diferentes da gente, né? Tem outra forma de pensar, e a gente tem que educar no melhor sentido possível. Então, a gente tem que estar bem. Agora, como estar bem com tanta pressão, né? Porque é difícil, é difícil. Então a gente se sente pressionado, a gente se sente cobrado pela gente e pelas pessoas ao nosso redor, porque a gente tem que dar conta dessa super mãe. Exato, e aí vem a culpa, né? Porque nem sempre a gente dá conta. Às vezes não dá. Às vezes a gente não dá conta. E aí é que vem toda essa pressão para mudança. Até que ponto o que eu estou fazendo é certo, né? Até que ponto essa forma tá bom, né? Até que ponto tá realmente bom isso?
Exato, porque estava bom para mim até certo tempo, mas para a criança não está bom. A criança tem outra demanda. E aí, como que eu vou atender essa demanda? Né? Como que eu vou me transformar para atender essa demanda que claramente não está funcionando a estratégia que eu estou usando? E eu tenho essa dificuldade de até de discernir o que é teimosia e o que é determinação. Eu tenho, porque eu acabo usando a teimosia como determinação, até que a minha estratégia se demonstre claramente errada. E aí, assim, é que geralmente isso vem com quebrar a cara, né? Aí a gente quebra a cara e fala, puxa, não funcionou mesmo, né? Mas é isso que a gente fala, né? A gente escolhe o caminho da mudança dolorida. Exato, e não precisava ser assim, né? E por que a gente insiste, né? Eu me pergunto, né? Por que insistir, né, nessa teimosia? Porque eu tenho esse padrão, né? Muito forte. E coincidentemente, né, como a gente estava falando, né, como os filhos são espelho, a minha filha tem esse lado também muito forte de agir pela teimosia, para mostrar a posição dela, para mostrar o que ela quer, e é a forma que ela tem de mostrar. Olha, mãe, olha para mim. Consegue, né? E é através da teimosia, né? E como superar isso, né? Eu também estou buscando esses caminhos, né? De me entender, de agir de uma forma que seja diferente da teimosia, de buscar determinação sem usar a teimosia, para entender também esse lado da minha filha, porque é uma construção que a gente precisa fazer junto, né? De conversar com ela. Você não precisa teimar, né? Me mostra por que você está insistindo dessa forma, né? Quando a gente está percebendo que não está funcionando. Então, assim, puxar para essas conversas, para a gente pensar além do óbvio, né? Porque a gente só muda quando a gente consegue trazer para a consciência. E é difícil, né? Se é através das perguntas que a gente consegue trazer para a consciência, como a gente estava conversando agora, né? Agora há pouco. É através da conversa que a gente vai elaborando melhor, né? A nossa forma de pensar, os nossos padrões, por que não está funcionando? A gente, às vezes, não consegue enxergar sozinho. Não, por isso que tem a terapia, né? A terapia faz esse processo, né? Ajuda a enxergar, faz os questionamentos corretos, né? Para dar aquele clique, né? E a vida são esses despertares, né? Eu vejo que eu fico muito lá quando eu chegar lá. Mas o bonito não é eu estar lá, é o processo que eu estou fazendo para estar lá. Então, por exemplo, se a minha maternidade, né, tivesse chegado eu com essa concepção, ia ser mais fácil. Algumas coisas sim, outras não. Mas como ser essa pessoa que você é hoje se você não passou pela transformação? Exatamente, né? Não tem mágica, né? A gente tem que ter paciência, a gente tem que se acolher, né? Porque o começo da minha gravidez, da minha maternidade, era muita cobrança, muita crítica, muita culpa, tudo muito, tudo muito. Tinha que ser perfeito, eu tinha que ser a mãe perfeita. Aqui dá conta no trabalho, aqui dá conta da criança, aqui se sobrecarrega, né? A gente estava falando aqui da leoa. E fiquei pensando, não, a leoa, ela faz tudo sozinha, né? Ela cuida do filho, ela caça, ela serve o leão, né? Sim. Quem quer ser a leoa? Eu não quero. Pensando bem, né? Não é tão interessante assim ser leoa, né? Não é. Não... E assim, a gente pensa na leoa como assim, ela defendendo os filhotes, né? Protegendo. Meu, legal. Mas e as outras partes, né? A gente só tá olhando a parte boa, a melhor. Mas e a outra? Que ela faz todo o trabalho sozinha. A gente não quer, na verdade, ser a leoa. Exato. E às vezes a gente admira tanto esse arquétipo que a gente acaba vestindo, né? Se identificando. Eu quero ser essa leoa corajosa
que defende as crias, que dá conta da casa, que dá conta do marido, que dá conta de si mesma, é super poderosa. Mas e aí? Só que a leoa, ela não tem essa autoconsciência de pensar, eu estou feliz nesse papel? Ela age pelo instinto. Só que nós temos essa autoconsciência. Temos a então, consciência. aí a gente se pergunta, será que a gente está feliz nesse papel, né, de ter que dar conta de tudo? Eu acho que não. Não. Né? Porque a gente não tem que dar conta de tudo. Não. Graças a Deus, não. E sabe, o começo, como eu disse, da minha maternidade era esse, era dar conta de tudo, né? Eu incluí muito pouco meu marido, né? E aí veio a segunda, né? Já contei aqui algumas vezes, quis incluir, né? Aí veio a pandemia, quem cuidou mais da mais nova foi ele, que eu tive que voltar para a empresa. E ali eu me senti pouco mãe, porque para mim a mãe era isso, era que fazia tudo. Quando eu parei de fazer tudo e ele começou a fazer a maior parte, eu falei, ué, cadê eu? Que mãe sou eu? Se eu não sou a mãe que serve, se eu não sou a mãe que tá aqui. Então, ali começou uma desconstrução muito grande, né? E eu acredito que foi uma construção, na época dolorida, mas foi uma construção muito boa, porque hoje nós somos integrados, não é só eu que faço, nem é só meu marido, sabe? A gente faz junto. E aí, quando eu vejo, quando eu falo da leoa, gente, isso já me cansa. Às vezes, né, que ele trabalha vai para a empresa trabalhar, às vezes eu falo, gente, como dar conta dessas duas crianças? Eu me estresso muito, assim, né? Então, é importante a gente dar esse espaço para a gente dividir. E isso foi uma desconstrução para mim, porque, como eu disse, eu não fazia isso. E aí, o universo fez esse movimento, né? Com a pandemia e tal. E foi a melhor coisa, né? A gente acha que a gente tem que resolver tudo sozinha, né? Porque muitas vezes foi dividido assim, né? Esse padrão da sociedade, né? Que a mulher cuida dos filhos e o homem é o provedor. E aí as mulheres passaram também a ser provedoras, mas muitas não passaram a dividir. Eu vejo hoje, assim, mais na minha geração, né, nas minhas primas, tal, de conhecidas também, que tem essa divisão melhor, mas tem a culpa da mãe. Ela acha que ela não está sendo a mãe, por exemplo, que a mãe foi. Não está sendo mãe o suficiente, né? A mãe é o suficiente, né? É menos mãe por o marido ajudar, por exemplo. Eu tive uma crise mais ou menos parecida. Até, é claro que a pandemia, ela trouxe essa revolução, né? Inclusive na nossa forma de ver o mundo. Aqui em casa, eu levava ela na escola, eu buscava na escola, eu fazia todo esse movimento, eu levava ela nos cursos extras, eu ficava fazendo lição, eu me dedicava totalmente. A partir do momento em que a gente precisou se readaptar, né, a voltar a rotina para a escola, ele quis participar mais. E eu deixei. Então, ele leva para a escola, às vezes ele busca sozinho, e eu estou fazendo outras coisas. Então, assim, ele começou a participar mais. E antes eu acreditava que eu também tinha que fazer sozinha. E eu tirei dele essa oportunidade de participar mais. E eu acho que foi um erro. A gente tira e depois a gente cobra, né? A gente não deixa, depois a gente reclama que não ajuda. É muito doido, né? A gente mesmo se sabota. Exatamente. Porque ele queria também participar, né? Ajudar a trocar fralda e tudo, mas eu queria dar conta sozinha. Eu queria mostrar que eu dava conta sozinha. Assim, é insano até a gente pensar isso, né? Porque a gente não precisa disso, né? Dar conta sozinha.
E eu acho que vem muito disso de ser suficiente, né, da mulher, né, que ela precisa dar conta, né, ela precisa saber cuidar desse filho. Gente, a gente não sabe cuidar da criança da mesma forma que o pai não sabe quando a criança nasce. O primeiro filho, então, a gente vai aprendendo a maternidade, a gente aprende com a maternidade, né? Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente vai aprendendo o jeitinho dele, vai sabendo como levar, né? Então, assim, ela vai se tornando mais leve, né? Mas vem desafios diferentes, né? Com o passar da idade das crianças. E eu acho que esse quebrar padrões, né? É para a gente construir uma vida mais leve, né? Mais fluida, mais harmônica, né? Sem tanta crítica, sem tanta cobrança, né? A gente tem que se acolher, né? E a gente não se acolhe, a mãe não se acolhe, difícil isso, né? Difícil a mãe se acolher, né? E aí a gente volta, né, para a vida, né? Quantas vezes tinha um caminho mais fácil, mais leve, e a gente não percebeu ou a gente não quis ir, porque ali é seguro, ali é confortável. Eu sei como é estar aqui, né? E aí a vida vai dando caminhos e a gente está sempre escolhendo o mesmo caminho. Porque são os padrões que a gente conhece, né? É aquilo que você estava dizendo, que é o caminho seguro. Então, muitas vezes tem outras formas de se fazer, mas o nosso padrão diz que o nosso é certo. Então, a gente às vezes julga outros padrões, né? A gente vê outras formas de maternar e acaba até julgando. Puxa, olha como a pessoa está fazendo. E a pessoa está fazendo de uma forma leve, e às vezes funciona até melhor do que a nossa própria estratégia, mas a gente não está conseguindo enxergar, porque a gente está tão agarrado, tão preso aos nossos padrões, que a gente não consegue enxergar outra forma, né, de viver a maternidade. Outro padrão, assim, que para mim era inadmissível é fazer coisas diferentes para as filhas. Né? Eu sempre tive muito isso, que eu vou fazer igual, não vou ser injusta. Gente, ter esse pensamento, aí é ser injusta. Porque uma vai escolher o que ela quer, a outra tem que seguir. Isso é ser injusto com os filhos, né? Então, a gente foi no cinema há pouco tempo. Eu falei, olha, gente, vocês não aguentam jantar e comer a pipoca do cinema, né? Falei, o que vocês escolhem? Uma, eu quero pipoca. Outra, eu quero jantar. Antes, o que eu faria? Não. A gente vai ter que fazer um só. E aí, eu falei assim, quem disse que elas têm que fazer um só? Tudo bem, então. Uma come a pipoca, a outra janta. Não tive BO com elas. Foi tudo combinado antes. Todo mundo fez. Uma comeu o macarrão que queria, outra comeu a pipoca que queria. Ficou tudo certo. Mas se eu tivesse ficado naquele, não. Uma vai ter que fazer a mesma coisa. Não pode fazer diferente. Ia dar briga. Uma ia ter que abrir mão. Você concorda? Não, e você vê que é um detalhe, assim, é uma situação cotidiana, não é nem uma situação grande, mas é um detalhe que você pensa, puxa, por que eu não vi isso antes, né? É como se acendesse uma luz, né? É óbvio, né? Por que as duas têm que comer? Porque aí uma ia ter que abrir mão do que queria. Porque elas não iam chegar num consenso, ai, vamos comer meia pipoca. Não, não tem. Elas não têm essa elaboração, né? Mas a gente precisa passar por um processo até perceber que a nossa estratégia não está funcionando, causa uma certa dor, um desconforto na gente. A gente fala, puxa, o que eu posso fazer diferente? Porque não está funcionando. Agora, o problema é a gente resistir, né? Não funcionaria. Ia dar um estresse, né? E aí o que era para ser prazeroso ia virar um caos, né? Aí a gente acaba nem levando no cinema para evitar o estresse, né? Porque vocês brigam. É lógico que briga.
Porque uma quer uma coisa, a outra quer outra, as duas têm que entrar no consenso. E o consenso, mas sempre tem que ceder. E eu sei sempre a que cede. Entende? Então, assim, não é justo, acaba não sendo justo. Eu querendo ser justa, eu acabo sendo injusta nessas questões, né? Então, eu acho que quando a gente se coloca de verdade ali nessa família, entendendo a dinâmica, né? Olhando para a gente, entendendo as nossas dificuldades, levando isso para a terapia, isso fica muito mais leve, né? A gente consegue olhar. E esse papo de mãe aqui é uma terapia, né, gente? A gente coloca as nossas situações, a gente, né? A gente fala as nossas dificuldades, lógico, o tanto que a gente evoluiu e o tanto que a gente vai evoluir ainda, né? E esse é o objetivo, porque a mudança da vida está aí para todo mundo. Basta a gente querer, basta a gente ter a coragem de sair desse caminho seguro e arriscar um caminho novo. E o interessante é que Sair enquanto a gente da conversa, vida. então, e enquanto a gente conversa, a gente vai como desenrolando um novelo, né? Porque a gente vai elaborando o pensamento e uma completando a outra, a gente vai pensando também nos nossos métodos, né? Nossa, por que eu não fiz isso antes? Ou como ter uma ideia, como pensar diferente, como encontrar uma estratégia diferente para algo que não está funcionando. Porque exige essa consciência nossa, em primeiro lugar, né? Porque nós somos as adultas, né? Nós, junto com os nossos maridos, somos os adultos responsáveis por fazer a mudança, porque a mudança não vai vir da criança. A gente quer que a criança mude, a gente quer, mas a mudança não vem deles, a mudança vem da gente em primeiro lugar. Então, o que na gente precisa ser mudado para que a criança também mude. É isso. Porque a mudança tem que começar com a gente, porque nós, teoricamente, somos as pessoas com mais consciência nessa relação. Então, é a partir desse movimento que as coisas começam a andar, porque não dá para esperar que a criança tenha a mesma consciência que a gente. A gente quer que a criança seja mais responsável. Não é verdade? Nem outro adulto tem a mesma consciência que a gente. Exatamente, nós somos tão únicos que só nós temos a nossa consciência. Sim. Então, assim, eu quero, por exemplo, que a minha filha seja mais responsável com a escola, sem dúvida. Ela precisa desse tipo de atitude? Sim, ela precisa. Mas agora eu estou pensando aqui, o que eu posso fazer para ajudar ela nesse sentido? Porque ela sozinha, claramente, não vai conseguir. Não vai conseguir sozinha. Então, ela precisa de ajuda. Então, não adianta eu continuar só cobrando. Né? Eu tenho que mudar minha postura. Então, porque foi essa postura que me bloqueou no passado. Porque eu também passei por essa situação, eu também não consegui, eu também não dei conta, e os meus pais só me cobraram, mas eles não olharam para as necessidades que eu tive para passar de ano. E o que aconteceu? Eu fui reprovada. E fui massacrada por isso. Claro, eu tinha a responsabilidade de passar? Sim, eu tinha. Mas eu também tive uma dificuldade muito grande e eu não consegui superar sozinha. Nesse momento, minha filha está passando por essa situação, como essa foi uma dor muito grande minha, então, teoricamente, e na prática, é a minha responsabilidade e é um espelho para mim, né? O que ela está querendo me mostrar. Então, fazer esse trabalho interno. E às vezes é daí que vem a cura. Né? Esse movimento que você vai fazer com ela, às vezes vai refletir no movimento que a sua criança queria ter recebido. E aí, puf, vem o desmoronamento daquele sentimento que por muito tempo ficou ali. Né? De impotência, inclusive, né? De eu não consigo, eu fracassei, né? Esse sentimento de fracasso. E é justamente isso, né? Porque enquanto a gente não está com isso resolvido,
Ele fica vindo. Ele Olha fica a recapitalização. recapitulação. Exatamente. Então, né, a situação está aí, sempre voltando à tona, porque não está resolvida ainda. Então, é isso, né? Os filhos são um exemplo até de cura para a gente, né? Porque eles são um espelho do que a gente é, né? Então, aquelas feridas nossas que ainda não estão curadas, de alguma forma, acabam se refletindo na criança. E ela mostra para a gente. Ela mostra. Para que a gente veja aquilo. Para quem quer ver, elas mostram, né? Para quem não quer ver, elas irritam. Exato, né? Quem tem olhos que veja, né? Exatamente isso. E a gente precisa ter esses olhos da consciência para ver, porque realmente irrita, porque mexe justamente com uma dificuldade nossa. Ferida, né? Tá fazendo Exatamente. assim na ferida. Tá ali abrindo a ferida, né? Então a gente tem anestesia, né? Puxa vida. É isso, tá abrindo sem anestesia e com o que tem ali. Doa quem doer, né? É isso. A gente ri, mas é duro. É doído pra caramba, porque até curar, até cicatrizar essa ferida, vira e mexe aparecem essas recapitulações que abrem a ferida de novo, né? E dói para cicatrizar ali a camada superficial. Mas enquanto a gente não olha para dentro e não cura isso dentro da gente, sempre vai aparecer alguma situação que vai abrir essa ferida de novo. Enquanto não pegar o microscópio, colocar lá, deixa eu ver. Pronto, vi, enxerguei. É isso que eu tenho que aprender, é isso que eu tenho que desenvolver. Vamos fazer, né? É isso. E quanto mais a gente resiste, mais o problema persiste. Até rimou, hein? Eu fiz agora e rimou. É isso, né? Mas eu acho que essa é a importância desse papo de mãe, né? A gente quer mudanças, né? A gente deseja um mundo melhor para os nossos filhos, né? A gente deseja transformar o próprio universo e o universo todo para que esse filho tenha, né, possibilidades melhores, né? E a gente precisa se movimentar para isso. A gente precisa se movimentar, né? Quando uma pessoa começa a quebrar o ciclo, ela influencia, né? Tem até uma teoria sobre isso que agora eu não vou lembrar, né? Mas uma pessoa começa a fazer diferente, ela influencia as outras a fazerem diferente, né? É a gente pensar fora da caixinha, né? É a gente olhar para a nossa família com esse mesmo olhar de como eu posso fazer diferente aquilo que não foi legal para mim. Exatamente, porque aí a gente se torna um ponto de luz, né? Mesmo que seja uma luz fraquinha, de uma pouca consciência que a gente, mas essa pequena luz já acaba com a escuridão. E já é luz. Já é luz, já acaba, já influencia as outras pessoas de alguma forma, né? Nem que seja pelo nosso exemplo. Por isso que a gente tem que ser essa mudança que a gente quer. E tem que começar com a gente. Sim. É isso. Eu acho que não tem melhor forma de encerrar esse papo de mãe, né? A gente trouxe aqui vivências nossas, reais, sofridas às vezes. Exatamente, as nossas dores e feridas. Mas é isso, né? A gente precisa desconstruir, a gente está desconstruindo isso, eu estou desconstruindo a vozinha, eu estou desconstruindo isso que precisa ser tudo igual, porque não precisa, para construir algo único da minha família, né? E ficar bem com isso, né? Ficar bem com essas mudanças. A gente sempre teve muito medo de mudança, né? A mudança não é bom, né? Por isso que acho que a gente tem tanto medo de mudança. A gente aprendeu que a mudança não é bom, não é boa. A gente ouve que crescer dói, né? A dor do crescimento. Então a gente fica com medo de crescer. A gente quer sempre se manter naquele mesmo lugar que é seguro, né? Tá ruim, mas tá bom, né? É aquele meio termo, né? Tá ruim, mas tá bom.
né? Então a gente continua aqui. Não foi tão ruim, não foi tão bom, às vezes é isso que eu tenho, né? Não, né? A gente tem o direito divino de ter tudo aquilo que a gente deseja, né? De ser feliz, de ter 100% de felicidade, de ter 100% de, né, de vontade das coisas, né? Quem disse que a gente precisa ter só 50%, né? A gente Exatamente. tem, é mais do que merecer, é um direito nosso ter 100%. Eu espero que todo mundo que escuta, que vê o Papo de Mãe, que segue a gente, consiga tocar isso, né? Porque é um direito divino a gente ser feliz, né? É uma escolha e a gente escolhe ser feliz todos os dias. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho importante é esse processo de crescimento, que nem sempre é fácil, mas é muito importante, porque é só vendo de uma outra perspectiva que a gente encontra novas soluções. E se não está funcionando, se a gente não está feliz, é porque alguma coisa a gente não está fazendo certo. Alguma coisa a gente ainda não sabe como fazer certo. Não está alinhado com a nossa verdade, né? Com a nossa alma, né? Exatamente. E é esse alinhamento que a gente busca, né? Através da terapia, através do autoconhecimento. E é por isso que é tão importante. E esse papo ajuda nesse sentido, da gente dessas viradas de chave, de ver o que não está funcionando nas nossas estratégias e como fazer isso funcionar. É claro que cada um vai encontrar a sua própria resposta, porque cada um tem um alinhamento com o universo, o seu próprio alinhamento, sua própria verdade. E é isso que traz essa felicidade, esse crescimento. Então, é buscar essa verdade interior e trazer isso para a vida de uma forma leve, né? Sem precisar, né, da dor, sem precisar passar, quebrar a cara, né, através da teimosia ou da resistência, né? Fazer isso de uma forma leve. Sim, com certeza. É isso. A gente pode escolher o caminho mais leve e mais fácil para a gente. E que a gente escolha esse caminho, né? Livre da crença de que precisa ser sofrido para ser valioso, que precisa sofrer para ser duradouro, né? Não precisa. Se a gente escolhe, a gente faz o nosso caminho, né? Sem precisar que a vida venha nos bater para que a gente mude, né? Para direcionar, né? Seu caminho é esse, minha filha. Não está no caminho certo, não. Vem, pá. Exatamente. É isso. E que a gente, como você disse, né, tenha esse olhar da consciência, né, de qual é o nosso caminho, né? E aí a numerologia ajuda, a astrologia ajuda nesse processo, né, de autoconhecimento e, claro, a terapia, né? Não tem outra forma, né? Exatamente. É esse olhar para dentro. É autoconhecimento também, né? Não deixa de ser. Os filhos são esse espelho, né? Então, quando a gente resolve olhar para dentro, a gente descobre as respostas. Então, a gente fica por aqui. Que esse papo tenha trazido um pouquinho de luz, um pouquinho de conforto. E a gente se encontra daqui 15 dias em mais um Papo de Mãe. É isso aí. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.